Boa noite a todos, todas, né? Agora, mas futuramente outras pessoas vão entrar, então, tanto homens quanto mulheres, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje, então, nós vamos falar sobre a terceira competência, né? Que é economizar. A gente vai falar sobre como gerir aquilo que vem à nossa mão. É uma aula, assim, que vocês vão ter bastante informação hoje, então, se quiserem anotar aí, pode anotar. Gênesis 2,15 diz assim, ó. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. O que dá a entender aqui, né, que se ele tinha que guardar aquilo tudo que Deus tinha dado a ele, dá a se entender que existia um perigo ali. Talvez naquele momento ele não entendesse que existia um perigo, mas que existia um treinamento ali para ele aprender, então, a guardar. Ou seja, é, exercer uma competência extremamente importante para conservar aquilo que ele tinha ali, que Deus tinha acabado de entregar em suas mãos. Para que eu tome a decisão de gerir de verdade, tomar para cultivar, tomar para guardar aquilo que vem à minha mão, eu vou ter que ter disciplina. Eu vou ter que tomar algumas decisões, e às vezes até difíceis, né? Eu vou ter que passar por uma fase de adaptação. É um mundo novo, talvez para algumas pessoas aqui que talvez nunca anotaram aquilo que gasta, né? E a gente vai precisar falar de orçamento hoje, porque eu preciso entender quanto eu ganho, né? A gente falou isso na primeira competência, que é com relação a ganhar, né, com dedicação, que é empreender, ou seja, fazer tudo da melhor forma possível, né, para que Jesus brilhe. Se eu fizer tudo da melhor forma possível, não tem como você vai prosperar. Tudo que você fizer, se você fizer como um empreendedor, uma empreendedora, você vai prosperar em tudo que você for fazer. Então, depois que eu ganho, eu preciso entender que eu preciso conservar isso. Primeiro, porque talvez eu já tenha dito isso para vocês, ou se vocês já assistiram algum vídeo meu, vocês já devem ter ouvido isso. Primeiro, porque o que eu ganho efetivamente não é meu. O que é meu de fato é aquilo que eu preservo, aquilo que eu conservo, aquilo que fica comigo. Veja por quê. Eu ganho, vamos chutar um valor redondo, mais fácil, né? Vamos supor que eu ganhe R$ 1.000 por mês. R$ 1.000. Se eu ganho 1.000 e gasto 1.000, não me sobra nada. Não, eu não fico com nada. Eu troco figurinha. Eu ganho, eu troco o meu tempo por dinheiro para trocar esse dinheiro por alguma coisa. Ponto. É assim que funciona. Ou seja, eu troco o meu tempo por coisas. E por que coisas eu tenho trocado o meu tempo? Isso é que é terrível, gente. Isso é que é lastimável. Porque quando eu olho para as coisas que eu tenho adquirido, porque as pessoas pensam assim, ai, é legal, eu comprei um carro, é um bem. Não, um carro é uma despesa. Quando eu olho para a minha situação atual, para a situação que eu estou, eu preciso entender a diferença entre poupar e economizar. Porque poupar é efetivamente guardar, conservar. E economizar é gastar menos do que teoricamente eu gastaria, mas enfim, eu estou gastando. Né? Tem pessoas que confundem essas duas palavras e há uma diferença muito grande entre elas. Por exemplo, você vai ver um marketing lá e fala, ó, economize, compre com 40% de desconto. Ora, você está economizando, mas você vai gastar 60%, o que é o valor que você vai pagar daquele produto. Então, teoricamente, você vai comprar aquele produto somente se você precisar de verdade. O que acontece? As pessoas, elas vivem num impulso, num desespero tão grande de adquirir coisas por causa, né, de todo esse contexto do consumismo, marketing, propaganda, né, as pessoas, essa sociedade consumista, ela impacta a vida da gente. E parece que a gente tem necessidade, e existe mesmo essa questão emocional com relação a compras também.
né? Então, é por isso que a gente precisa se conhecer também. Quando a gente fala de gastos, a gente precisa ver também, nos analisar enquanto gastamos. Por que estamos gastando? Será que precisamos? Uma coisa importante que a gente tem que fazer, antes de falar de gastar, é entender quanto eu ganho e entender qual é o meu padrão de vida. O meu padrão de vida. Se esse padrão de vida comporta o que eu ganho. Então, ainda que ele comporte o que eu ganho hoje, mas se não me sobra nada, eu preciso reavaliar esse padrão de vida, porque ele não está correto. O padrão de vida em que não sobra nada não está correto para você. Então, nós precisamos reavaliar a nossa vida como um todo quando a gente fala de gastos. É difícil, gente. Precisa de decisão, precisa de disciplina. E é por isso que eu tenho aquela dica que eu disse, agora eu vou explicar melhor para vocês lá no final, sobre a questão lá das metas, né, do quadro dos sonhos. Aí vocês vão entender um pouquinho por que é importante ele. Desenvolver o quadro dos sonhos e tal. Mas o importante é que, quando nós falamos de economizar, nós temos que ter em mente que nós temos que comprar aquilo que nós precisamos efetivamente. Então, o ideal é que nós tenhamos um planejamento quanto ao que comprar. Geralmente eu faço assim: eu tenho uma lista, eu vou alimentando uma lista do que eu preciso comprar. Eu alimento essa lista para ter consciência do que realmente eu preciso. Se quando eu voltar uma semana depois para alimentar de novo essa lista, eu olho para ela e aqui um determinado item lá já não faz sentido para mim, eu tiro da lista. Então, eu faço uma lista e eu aguardo para comprar da melhor forma possível. Então, isso é que é o correto. Oi? Muito interessante essa sua lista, hein? É a lista do que eu preciso comprar. Então, eu Não, faço essa lista. normalmente eu faço, ou as pessoas fazem a lista e vai, tipo, no supermercado no dia, na hora, mas você faz e vai deixando ali para ver se depois alguma coisa já Não interessante. é, não é a lista de supermercado. Eu vou Não, passar eu para vocês sei, eu depois entendi. um link de uma outra aula que eu fiz, que eu coloquei várias dicas para economizar, várias dicas, assim, dicas muito legais para você economizar, umas sacadas assim que às vezes ninguém te disse. Eu tenho um que tem 50 dicas, só para vocês terem uma noção. Eu tenho um vídeo que tem 50 dicas para economizar, ideias assim para que você consiga ver coisas que você não tem enxergado, né? Mas, em geral, você precisa ter uma lista. Por exemplo, eu estou precisando de blusinhas brancas. Já aconteceu isso comigo. Eu estou precisando de blusinhas brancas, então eu coloco na lista. Blusinhas brancas. Aí eu estou precisando de um. E um detalhe, tá, gente, também. Tudo de acordo com o meu padrão. Se eu ganho R$ 1.000, eu não vou gastar numa blusinha branca é, R$ 300. 30, vocês conseguem entender isso? trinta por Nem cento do meu sei, salário. nem sei, não dá, Rose. Nem sei Nem, uma mas blusa eu branca tô não falando dá. para você porque isso é muito sério. Isso é muito sério. Tem mulher que ganha R$ 1.500 e gasta R$ 500 numa bolsa. Tá Tá? louco. Então, o que eu tô falando para você parece uma coisa assim, nossa, anormal para você. Mas tem pessoas que fazem isso. E isso, gente, é um absurdo. Essa questão de relacionar marca com qualidade, né, com durabilidade, tem que tomar todo o cuidado. Eu costumo dizer para as pessoas assim: eu não quero, por exemplo, que uma calça minha dure 10 anos, porque eu vou enjoar dela. Enjoa. Entendeu? Tem gente Horrível, que fala assim: não, horrível. eu vou pagar R$ 500 uma calça porque ela vai durar 10 anos. Eu falo: eu não quero que a minha calça dure 10 anos. Eu quero que essa Né? calça dure 2 anos para mim e tchau. Então eu vou pagar o mais barato possível na calça que eu preciso. Ela vai durar 2 anos, com certeza. Você pode comprar a calça mais barata que for, ela vai durar. Essa questão toda é listar o que eu preciso e olhar para essa lista e realmente ver se eu preciso. E sempre de acordo com o meu padrão, gente. Não vai pela cabeça de vendedor. O vendedor, você vê ele ali hoje, amanhã você não vê mais ele. Vai pelo que você colocou na lista. Eu preciso de blusinha branca, eu só entro na loja
se eu preciso comprar. Não entre na loja se você não precisa comprar, tá? Então, isso é uma coisa, para mulher, é uma coisa básica, gente. Nem Outra passe na coisa, rua. Rô. Você sabe que o problema da Eva não foi morder a maçã. Eu falo isso para minha filha. O problema da Eva não foi morder a maçã, foi chegar perto da árvore. A gente tem que evitar a Aham. tentação, entendeu? Ela só comeu porque ela chegou perto da árvore. Se ela não tivesse É perto da louco, árvore, ela né? não tinha comido. Quantas vezes, às vezes eu entrava, eu entrava numa loja, eu achava alguma coisa legal, bonito, e às vezes eu queria comprar, mas eu não sabia que não podia. Eu orava a Deus e falava, Deus, se isso for para ser meu, Senhor, que ninguém compre, até que vire meu cartão. E eu voltava lá e não tinham Fiz comprado isso. mesmo. Ellen White, ela diz assim, lá no livro O Lar Adventista, página 396, tua família deve ter algo de que lançar mão no caso de seres levados à situação de dificuldades. Conheci uma família que gastava uma elevada soma semanal que ganhava uma elevada soma semanal e gastava até o último centavo. Outra do mesmo tamanho que recebia cerca da metade da importância por semana e punha de lado alguma coisa. Conseguia economizar, evitando a compra de coisas que pareciam necessárias, mas podiam ser dispensadas. Olha que coisa incrível essa mulher, 1800 e tanto, gente. O que ela está dizendo aqui? Ela está dizendo uma coisa muito interessante que a gente precisa também prestar atenção hoje. O nosso padrão de vida também depende do que nós guardamos futuramente. Nosso padrão de vida vai depender também do que nós guardamos hoje. Às vezes a pessoa ganha o dobro que você, mas o que importa não é o quanto ela ganha. Vamos voltar aqui a falar disso. É o quê? O quanto efetivamente é dela, o quanto fica com ela, o quanto ela conserva. Olha, gente, de novo. Olha o cuidado que a gente tem em economizar. O que é seu é o que efetivamente fica com você, né? Então a gente tem que ter uma reflexão sobre isso. Não esqueçam, fique com isso na mente de vocês. E com isso a gente vai para uma outra questão. Tipos de economia. O que acontece? Eu poupo, né? Eu só economizo se eu preciso gastar, se eu preciso comprar aquilo. Eu estou precisando muito comprar determinada coisa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou economizar, eu vou comprar o mais barato possível aquilo. O mais barato possível. Observando, né, equilibrando entre qualidade e preço, né? Comprar o mais barato possível. Claro que o mais barato de alguma coisa geralmente é pela internet, né? Então a gente tem que rever essas questões. Se você não compra pela internet, né? Você tem que rever um pouquinho, né? Não dá hoje, nos dias de hoje, para ter o luxo, né? Com a inflação que está hoje, com as coisas caras que estão hoje, às vezes não dá para não pesquisar e muitas vezes comprar pela internet, sendo que eu tenho um desconto de, às vezes, 50%. Gente, já tive casos de desconto de 70% em alguma coisa que eu precisava. E a gente precisa se adaptar. Eu sei que tem pessoas que têm medo, mas os sites oficiais, os sites, né, de empresas oficiais, essas são de confiança, pode comprar, não vai acontecer nada, vai dar tudo certo, né? Eu vou falar para vocês, comigo nunca aconteceu nenhum problema assim de comprar e não receber, ou de se você compra certo, se você compra da forma correta. Mas voltando aqui, economizei. No momento em que eu fizer a minha lista e começar a economizar, vai começar a sobrar. Então, o que acontece? Eu vou observar meu padrão, vou dar um passo para trás e vou dar um passo para trás no meu padrão, ou seja, eu preciso economizar de alguma forma. Eu preciso abrir mão de coisas que eu não estou usufruindo de verdade. Por exemplo, às vezes a gente paga coisas que a gente nem usa, ou que dá para trocar por coisas de graça. Então, a gente tem que tomar todo cuidado, assim, né, com relação a isso. Quando eu poupo, eu preciso entender que poupar, colocar dinheiro na poupança é só por um breve tempo. A poupança ela só serve para levantar um valor para que você mande para outro lugar. A poupança não serve para o seu dinheiro ficar parado ali. Por quê? Porque a poupança o que ela rende é menor que não cobre a inflação. Ou seja, você perde dinheiro se você colocar na poupança.
né? Então, a poupança é só para giro, é um dinheiro que vai ficar lá e você vai mandar em um determinado momento, o mais breve possível, no prazo de 1 ou 2, no máximo 3 meses, para algum destino. Poupança é para isso. Mas nós precisamos pensar que precisamos de uma poupança inicialmente. Quando nós poupamos, por exemplo, eu ganho R$ 1.000 por mês. Eu tenho que pensar em questões como, se eu ganho R$ 1.000 por mês, como a Ellen White falou, as pessoas precisam pensar nos momentos de dificuldade. Esse é o primeiro ponto para pensar em poupar, tá? Ainda que você tenha um emprego estável, situações difíceis podem acontecer a qualquer momento. Então, eu preciso poupar primeiro. Eu preciso ter uma poupança, um fundo de emergência. Esse fundo de emergência, ele vai servir para esses momentos difíceis. Carro bateu, alguém ficou doente, alguma coisa inesperada, uma situação inesperada ali que aconteceu. Vamos supor que você ganha R$ 1.000. Você ganha R$ 1.000, você tem os 10% do dízimo, que é a primeira coisa que você vai fazer, é te retirar os 10% do dízimo. Você tem o seu pacto da oferta, que a gente viu isso, que a gente precisa determinar um valor para a oferta, para Deus, isso tem que ser planejado também. Então, você tem um certo valor, vamos supor que seja 5%. 15%, então, está comprometido para o reino de Deus, basicamente. Então, o que acontece? 15% já fica fora. Esse restante, esse valor restante, ou seja, os seus 85%, esse valor, ele tem que ser gerido da melhor forma possível. É essa a sua responsabilidade, é esse o valor que você vai ter que gerir, os seus 85%. Quando você pesquisa na internet, você vai ver várias pessoas dando várias ideias de como você gerir o seu dinheiro. Eu sugiro que vocês façam o seguinte, que inicialmente prepare, então, essa poupança de emergência. Porque precisa ter uma poupança de emergência, precisa ter uma poupança também. Eu preciso pensar na emergência, eu preciso também pensar, por exemplo, na reposição das coisas que eu tenho, por exemplo, não é só reposição, mas reforma também do imóvel e troca de coisas que se estragam. Eu preciso pensar nisso. Isso também entra na emergência, né? Aqui, o autor aqui dessa lição, ele colocou isso como uma segunda opção. No meu caso, eu colocaria isso como emergência também, porque eu não quero prever que a minha televisão vai quebrar, a não ser que eu já tenha 10 anos mas aí ela já vai ficar como emergência. Eu preciso ter uma poupança para curto prazo, ou seja, viagens curtas, né, lazer da família, alguma coisa desse tipo. E preciso ter para longo prazo, que é o quê? Uma compra de um carro, uma compra de um imóvel, compra de uma viagem longa, né? Coisas assim que demandam mais recurso, ou até a poupança mesmo para aposentadoria, uma previdência, né? Então, o ideal é que você tenha em mente isso. Então, eu preciso ter a emergência, eu preciso ter uma poupança de curto prazo e uma de longo prazo. Basicamente, esses três. E eu sugiro para vocês que seja 5% para cada um, ou que inicialmente vocês poupem até atingir o valor. Poupem, concentre-se em poupar para a reserva de emergência, até atingir o valor da reserva de emergência, e depois, então, você destina os outros 2. Ou você pode dividir 5% para cada um, como eu havia dito. Ou seja, dos 100% já foram 30. 15 foi para o reino de Deus, 15 para o futuro, e os outros 70% é o valor que eu tenho que efetivamente gastar, né? É o que eu vou gastar com o meu custo de vida. Então, moradia, transporte, alimentação e tudo mais, educação. Esse seria, basicamente, o que eu acredito que seria o ideal.
Mas o mais importante é que você entenda que você precisa mudar hoje. A primeira coisa que você precisa fazer é enxugar os gastos, economizar, cortar tudo que não te serve. Para isso, eu preciso o quê? Fazer um orçamento. O que que é um orçamento, Rosa? Eu podia passar para você uma planilha, eu nem preciso te passar. Se você jogar no Google planilha de orçamento pessoal, sabe? Vai ter um monte lá para você. Vai ter várias ideias de como fazer, mas o bom e velho caderno, gente, é o ideal. Até hoje eu prefiro isso. Eu fazia isso no celular, mas não gostava, não gosto, não adianta. Meu negócio é papel, papel e caneta. Então eu faço no papel todo mês. Quando chega lá para o dia 20 de cada mês, eu já faço o orçamento para o mês seguinte. Então o que que eu faço? Eu anoto quanto eu vou ganhar, eu anoto cada conta que eu tenho para pagar. Se eu não tenho o valor exato, eu tenho uma estimativa. Eu faço esse levantamento. Inicialmente, gente, parece chato, mas vai ser legal, eu garanto para você. E o primeiro mês parece difícil também, porque você precisa lembrar de coisas que você não lembrava. Mas você precisa colocar no papel. Tudo que você tem que pagar no mês seguinte. Tudo que você tem que pagar. E uma outra dica que eu dou para vocês, gente, é que vocês tenham inicialmente uma caixinha para começar a usar, por exemplo, para o mês de maio. Tem uma caixinha, porque nós já estamos no dia 10 de abril, se quiser usar esse mês ainda até dá, né? Uma caixinha ou algo que você possa colocar ali tudo que você comprar, de gastos pequenos que você acha irrelevante. Uma coxinha, né, um suco, foi ali, almoçou, ai, não peguei a notinha. Escreve e coloca lá dentro. E coloca a data. Coloca a data, o que foi e o valor. Joga lá dentro, joga lá dentro, joga. Quando fechar o mês, você vai poder ter uma análise geral dos pequenos gastos. Inclusive, quanto você gastou quanto custou esses pequenos gastos dentro do mês. Eles parecem relevantes, mas não são. E é importante fazer o levantamento desses pequenos gastos também inicialmente. Mas o orçamento é principalmente para esses valores maiores. Né? Eu vou me planejar para o mês que vem. Eu preciso saber quanto eu vou gastar para o mês que vem para que tenha limite. Para que eu saiba onde eu vou, onde eu posso cortar, o que eu posso economizar. Então, esses tipos de economia são importantes, mas a primeira coisa que eu preciso entender é que eu preciso poupar. Só que se você não tem condições hoje, de guardar 15%, guarde o que você pode. Comece com o que você pode. Mas para que você saiba quanto você pode, você precisa orçar. Você precisa fazer o levantamento. De tudo, ver quanto você ganhou e tudo que você tem para pagar. Para que você saiba onde poupar. Tome muito cuidado. Eu sei que depois de você ouvir essa lição aqui, depois de você ouvir essa aula, você vai ficar tentada a pesquisar sobre investimento. Tome muito cuidado, eu falo isso para as pessoas. Investimento é coisa séria, porque dinheiro é coisa séria. Deus nos deu e nós temos que administrar da melhor forma possível. Tome cuidado, existem os passos, existe o investimento certo para cada tipo de pessoa. Então, tome cuidado, não fique absorvendo conselhos aí errados na internet, né? Então, tome todo cuidado. Eu sempre falo isso, as pessoas vêm para consultoria, às vezes me chamam para consultoria e falam, eu quero investir. E a pessoa ela tá com, por exemplo, ela tem dívidas, né? Ela tem dívidas que precisam ser pagas, estão atrasadas. Então, como que ela vai pensar em investir se ela não paga a dívida? Então, a gente precisa rever uma série de coisas, gente. Se a gente tem uma dívida, o que a gente precisa fazer? A economia vai ser primeiro para pagar a dívida. Eu posso até separar, colocar uma porcentagem para pagar a dívida e uma porcentagem para as demais coisas. Eu costumo fazer isso, porque quando a gente pensa em poupança de emergência, né, o fundo de emergência, a gente tem que pensar o seguinte: se você é um funcionário de empresa privada,
O ideal é que você guarde 6 meses do seu custo mensal. Isso é por isso que é importante o orçamento, tá, gente? O orçamento é importante por causa disso, porque o meu custo mensal é quanto eu gasto efetivamente dentro do mês. Eu preciso saber quanto eu gasto efetivamente em cada mês, ter uma estimativa dela e multiplicar por 6. Tem pessoas que dizem por 3, mas por 3 é muito perigoso ainda, numa incerteza que a gente tem hoje. Quando você está falando agora de poupança, também eu já pensei em colocar na poupança. Mas pela conta eu já pago para poder ter a conta. Eu penso assim, meu, já pensou eu ter que pagar para ter a poupança? Vou ter que Não, pagar duas vezes. a poupança é de graça, ela, não, ela teoricamente não cobra nada, né? Mas na verdade tem um custo, né? Ela usa o teu dinheiro para emprestar para outras pessoas, ela usa o teu dinheiro. Então a poupança ela serve para isso, ela te remunera um valor super baixo, baixíssimo e ganha muito sobre o seu dinheiro. É uma coisa assim totalmente injusta o que eles fazem, né? Mas a gente pode ter um momento em que a gente pode falar disso, mas o ideal não é investir em nenhum tipo de investimento em bancos grandes, como Itaú, Santander, Caixa Econômica. Esses bancos não são feitos para investimento. Esses bancos são feitos para arrancar dinheiro das pessoas. Só para isso que eles servem. Eles não servem para investir em nada ali. Tudo que eles te oferecerem tem muito melhor em banco de investimento. Então, só que isso é uma matéria para outra aula, né? Porque demanda bastante tempo. A gente pode conversar, né? Uma consultoria aí. Eu vou fazer um precinho legal para vocês também, né? Aí eu posso passar tudo que você quiser, vou pegar na sua mão e vou te mostrar como é que faz, né? Mas enfim, voltando aqui ao assunto, o grande problema que nós temos hoje é não se preocupar com o futuro, não se preocupar com o que pode acontecer amanhã. E a própria Ellen White, ela falou uma outra coisa muito interessante lá em Lar Adventista, página 377 também. A tendência natural da juventude nesse século é negligenciar e desprezar a economia e confundi-la com mesquinhez e estreiteza. Mas a economia é consciente com os mais amplos e liberais pontos de vistas e sentimentos. Não pode haver verdadeira generosidade onde a economia não é praticada. Aqui está um ponto importantíssimo. Como é que eu vou ajudar outras pessoas se não me sobra nada, gente? Como é que eu vou ajudar? Não sobra nem um centavo. Tem pessoas que ajudam pessoas com cartão de crédito. Sabe o que você está fazendo quando você ajuda uma pessoa com cartão? Você está se endividando para ajudar alguém. Você está usando cartão de terceiro, dinheiro de terceiro, porque o cartão de crédito é um empréstimo. Entendeu? Ele é um empréstimo para você, só que é um empréstimo que, se você souber usar, você não vai pagar juros. Então, você tem que saber usá-lo. Mas cartão de crédito é um empréstimo. Então, você está ajudando alguém fazendo um empréstimo. Você tá se prejudicando para ajudar alguém. A nossa generosidade tem que vir do que nos sobra, do que nós gerimos, não do dinheiro de terceiros. Talvez eu esteja falando aqui algo que vocês nunca ouviram na vida de vocês, mas eu tenho visto isso, gente que fala, eu vou ajudar, eu vou pagar no cartão. Eu falo, meu Deus, gente, ela não está ajudando, ela está se prejudicando quando ela faz isso. Ela está se prejudicando porque ela está usando dinheiro de terceiros que ela nem sabe se vai conseguir pagar, porque não sabe o que vai acontecer no próximo mês, né? E para poder fazer uma coisa que você deve fazer com o que te sobra, com o que é seu, de fato, tá? Então, isso é uma coisa extremamente importante. Outra coisa que ela falou também, que pessoas confundem, pessoas falam assim, gente, tem pessoas que dizem assim, olha, não, eu tenho que viver o hoje, eu tenho que viver o hoje. Não, ela é mão de vaca. Gente, tomem cuidado com isso também, que é o que a Ellen White falou aqui, confunde com mesquinhez e estreiteza. Tomem cuidado, gente. Claro, tudo tem que ter um equilíbrio. Eu também não vou guardar tudo e me privar. Eu não sou o tipo de pessoa que faz isso. Eu não sou. Definitivamente eu não sou. Mas eu também não vou ignorar meu futuro, gente. Eu não posso ignorá-lo. Entende? Eu preciso estar viva. Eu preciso entender que a minha família depende de mim, pessoas dependem de mim,
entende? E até o que eu guardo para o meu futuro também pode abençoar outras pessoas. Então, todo esse contexto é importantíssimo, sem contar a questão emocional, porque quem está em dívida, essa pessoa não tem paz, gente. Pessoas, claro, de bom caráter, ela não vai conseguir dormir, ela não vai conseguir ter uma vida normal se ela tiver em dívida. Então, vocês conseguem perceber a importância de gerir bem os seus, a sua renda, os seus ganhos. No contexto do reino, gente, você ter a sua renda bem administrada, bem gerida, entendendo que o mais importante, mais uma vez que eu vou dizer para você, já disse isso em outra aula, o mais importante não é o dinheiro. Dinheiro não é o mais importante, mas o que ele pode proporcionar é o que é importante. Então eu não vou olhar para ele, eu vou olhar para o que ele vai me proporcionar. Entendeu? Ele vai ajudar no reino de Deus, ele vai me ajudar com a minha casa, ele vai me trazer mais conforto. Então eu vou olhar pro conforto e não pro dinheiro. Ó, a gente olha para, por exemplo, para Judas e vê o quanto ele amava o dinheiro, o que aconteceu com ele. E a gente olha para a viúva e você vê o quanto ela estava, apesar de ter tão pouco, o quanto ela estava desprendida do dinheiro. E aí a gente olha para uma pessoa, o fim de uma pessoa como Judas. E o fim do que de uma pessoa como a viúva, né, solitária, que foi lá e deu as suas poucas moedas, e por causa dela, multidões têm ofertado. Multidões têm sido liberal. O testemunho dela grita até hoje e vai gritar até Jesus voltar. E foram poucas moedas. Porque o que vale é a sua intenção. Deus sabe quanto você ganha. Deus sabe o que você faz com o seu dinheiro. Deus sabe o quanto você se importa com o seu dinheiro. Deus sabe o quanto o seu coração está no dinheiro. E é isso que a gente tem que tomar cuidado. E tem que ter equilíbrio. É por isso que economizar é importante. Porque às vezes eu estou tão fixada no que eu preciso comprar, o que eu preciso ter, sabe? O que eu preciso parecer para a sociedade, sabe? Para as pessoas à minha volta. E aí eu gasto o que eu não posso para agradar pessoas que eu nem me importo. Então, a gente tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Olha como é profunda essa questão financeira. É questão de economizar, é questão de gerir os nossos recursos. Existem várias maneiras de poupar. Como eu falei para vocês, aqui eu não estou aqui para me aprofundar nisso, porque não dá tempo, né? Mas, por exemplo, tem o Tesouro Direto. Não sei se vocês já ouviram falar. O Tesouro Direto é um programa do governo, não é um programa do governo, na verdade. É uma forma do governo arrecadar dinheiro para pagar as dívidas. Então, você compra um título do governo e depois ele vai te remunerar. E tem várias formas de remuneração. Ele vai te remunerar com juros no vencimento, ou com juros semestral. Tem vários tipos de títulos do Tesouro Direto. O Tesouro Direto. É garantido, né, Rose? Sim, ele é mais confiável ainda que os bancos, tá? Primeiro vai quebrar os bancos, até os bancos públicos. Primeiro vai quebrar os bancos, depois vai quebrar o Tesouro Direto. Porque o Tesouro Direto tem a ver com dívida pública, né? Dívida, o governo tem que prestar contas disso. Se ele não honrar suas dívidas. Ativa. É isso? Tem a ver com as dívidas dele. Se ele não honrar suas dívidas, ele vai ter um problema não só conosco, com os brasileiros, mas com todos os investidores no mundo inteiro, todas as pessoas que emprestam dinheiro para o Brasil, entendeu? Então, reputação, tem a ver com reputação. Todos os bancos, todo tipo de investimento, inclusive a poupança, exceto o Tesouro Direto, que não é o caso, mas todo investimento que está ligado a bancos, né, autorizado pelo Banco Central, ele tem como é que eu posso dizer? Ele tem um seguro, tá? Esse seguro, ele permite que você consiga resgatar por banco, a quantia de até R$ 250 mil.
Então, o que que você faz? Se você tem mais de 250 mil reais, você coloca num banco e o restante você coloca no outro banco. Porque esse fundo é que se chama Fundo Garantidor de Crédito. É uma entidade que existe, ela é apoiada pelos todos os bancos, né, os bancos pagam para que ela exista, né, ela é apoiada por todos os bancos para que num eventual caso todas as transações de bancos, todo tipo de investimento, inclusive a poupança, você consegue reaver até 250 mil reais por banco, por banco. Mas, enfim, essa aqui é só uma curiosidade, tá? Então, o Tesouro Direto, ele não tem isso. Por que que ele não tem isso, o Fundo Garantidor de Crédito? Porque ele é extremamente confiável, tá? É o último que vai quebrar, o Tesouro Direto. Ele não remunera tão bem quanto outros investimentos, mas remunera melhor que a poupança. Qualquer um deles remunera melhor que a poupança. Só que, como eu disse a vocês, gente, sem fundo de emergência não pode se investir com vencimento a longo prazo, tá? Então, eu preciso entender essas coisas para poder investir. Então, eu primeiro poupo os valores para emergência, depois eu penso em investir, tá, gente? Primeiro eu tenho que fazer isso. Então, eu faço o meu orçamento, coloco lá a minha renda, todos os meus ganhos no mês, coloco todas as minhas despesas no papel, subtraio as despesas da renda e vejo quanto sobra. Tem que sobrar, você tem que trabalhar para que sobre 15%. Desses 15%, então, aí com eles você vai se preparar para o futuro. Investir, preparando o seu fundo de emergência, preparando para curto prazo e para longo prazo. Né? Basicamente isso. Você pode fazer investimentos separados para cada um deles. Você pode fazer tudo junto, mas fazer um levantamento, ter um levantamento à parte, né? Para controlar esses valores. Mas o importante é que eu saiba que eu poupe. O mais importante é que eu poupe. Inicialmente na poupança. Tá bom, gente? Inicialmente na poupança. Tesouro Direto, eu tenho um que vocês quiserem anotar, que serve. O Tesouro Direto é assim: você pode é, abrir uma conta em um banco de investimento, tá bom? Você abre uma conta num banco de investimento, qualquer banco de investimento, ele vai te dar a opção de investir no Tesouro Direto. Inclusive, até acho que esses bancos agora têm essa opção também, viu, gente? Os bancos, bancões que a gente chama, que são os bancos Itaú, Bradesco, Caixa, esses também acho que têm a opção de Tesouro Direto, se eu não me engano. Mas se você não quer, você pode ir no site do Tesouro Direto, abrir uma conta diretamente com o Tesouro Direto e investir por lá. Eu anotei aqui www.tesourodireto.fazenda.gov.br/tesouro direto. Faz direto por lá ou antes você pesquisa no seu bancão, no seu banco que você já tem, que você já tem a sua poupança, que você já tem sua conta corrente, pesquisa lá em investimento ou se tem a opção tesouro direto, investir em tesouro direto. Porque tem alguns que tem, entendeu? Eu só não posso afirmar se o seu tem, né? Mas eu sei que tem alguns que têm essa opção já. Aí você não precisa nem abrir uma conta no Tesouro Direto, você vai direto pelo teu banco. Mas não invista em nada que o banco ofereça para você, CDB, qualquer investimento que o banco oferecer para você, não invista, porque não vale a pena. Agora, gente, por que economizar? Por que a gente deve economizar? A gente precisa economizar, principalmente, gente, porque nós temos um plano, nós temos uma meta. Não é economizar por economizar, é economizar porque eu tenho um objetivo. É óbvio, gente. Não adianta, se eu não pensar isso, se eu economizar por economizar, vai ficar chato e vai chegar uma hora que eu vou parar. Então, existe um momento de poupar e de despoupar, certo, gente? Mas a gente economiza pensando num plano, num projeto, né? Em alguma coisa que eu vou fazer no futuro. Por exemplo, gente, eu tô lá com 6 meses a poupança de emergência de 6 meses. O ideal é que eu tenha no Tesouro Selic.
a minha poupança de emergência. Tesouro Selic, tá, gente? Por quê? Porque ela tem uma coisa chamada liquidez diária. Isso que é importante. Quando eu tiver um fundo, quando eu estiver guardando dinheiro para emergência, eu preciso que tenha uma liquidez ou diária ou liquidez imediata, ou seja, eu posso tirar a hora que eu quiser, que nem a poupança, ou uma liquidez diária, que é o caso do tesouro. Qualquer investimento tesouro é assim. Mas, lembrando que tem umas influências do vencimento também, sobre o investimento, sobre os juros que vai render desse valor. Então, a questão toda se você pegar, conseguir lá os 6 meses do meu custo. Vamos supor uma pessoa que gasta R$ 500 de custo, de R$ 1.000 de custo todo, R$ 1.000 de custo mensal. Ela vai multiplicar por 6, e aí ela vai guardar R$ 6.000 de fundo. Esses R$ 6.000, gente, não pode ficar na poupança, então eu preciso colocar, por exemplo, no Tesouro Selic. Lá no site do Tesouro tem a opção Tesouro Selic. Eu vou colocar esse dinheiro lá dentro. Quando eu precisar, eu vou lá e retiro quanto eu quiser dentro do horário estabelecido, quanto eu quiser, e no dia seguinte ele já está disponível. Então ele tem um dia de liquidez. Eu peço hoje, amanhã ele já está disponível para que eu retire esse valor. Isso já está disponível na conta. Então, ele funciona desse jeito. Porque se eu pegar um fundo de emergência e aplicar com um vencimento de 1 ano, 2 anos, 3 anos, gente, e acontece alguma coisa ruim com você, já era. E uma outra coisa também que é importante, quando eu poupo, eu tenho mais oportunidades. Quando eu tenho dinheiro poupado, surge uma oportunidade, por exemplo, de comprar um terreno, coisa que é investimento. De pagar à vista alguma coisa, que você, se você tem um desconto, a gente vai falar agora no final sobre isso, mas, enfim, vai surgir oportunidades quando você tem dinheiro. E tudo isso tem que ser equilibrado, avaliado, qual é o momento que eu posso tirar o fundo de emergência, qual é o momento que eu posso tirar, né, esse valor de curto e longo prazo, né, que eu tenho guardado. Isso você tem que analisar, tudo isso você tem que analisar, certo? Outra coisa também importante, gente, vocês precisam ter um investimento para quando vocês se aposentarem, para aposentadoria, gente. Não confiem na instituição INSS, por favor, gente. Não confiem, tá bom? Você tem que ter uma previdência própria. Para que todo esse processo que a gente falou aqui de economia aconteça, não pode haver desperdício, gente. Eu tenho que fechar toda a torneira que eu puder. Você sabe que até Jesus, lá em Marcos 6, João 6, que ele fala da multiplicação dos pães, sobraram aqueles pães, o que Jesus fez? Recolheu. Ele recolheu e guardou. Não precisa. Exatamente, porque não pode haver desperdício. Vai jogar fora porque tá todo mundo cheio? Então a gente tem que tomar cuidado com os desperdícios até dentro de casa. Esse é um alerta para nós, né? Às vezes a gente compra coisas demais que se estragam, tudo isso é dinheiro jogado fora, gente. 5, 10, 15, quando a gente vai juntando frutas e tudo mais que a gente compra pode se estragar, tudo isso a gente junta e é um dinheiro que dá para guardar. E eu vou dizer para você, gente, no Tesouro Direto, por exemplo, você consegue comprar parte de um título a partir de R$ 33. 33 e alguma coisa. Não sei se aumentou, mas se aumentou deve estar R$ 34. Então você vê, gente, não investe hoje quem não quer, não guarda quem não quer. Comece com qualquer valor, mas comece. E coloque uma meta. Porque se você falar assim, não, eu vou colocar R$ 100. Só R$ 100. Não, é 15%. 15% do teu salário. É essa a sua meta. Essa a sua meta, 15%. Entendeu? Você tem que trabalhar para chegar nessa meta. Ó, agora eu vou falar uma coisa importante também, que vocês também, muitas pessoas pensam que o cartão de crédito é um vilão, gente. E eu vou dizer para vocês que ele não é um vilão. Ele só vai ser um vilão se você não for amigo dele. Se você não souber usar ele. Né? Se você não souber usar ele, cartão é uma grande bênção, é uma sacada assim. Se você souber usar, você até ganha dinheiro com ele.
Não vou entrar nesse mérito, não quero que vocês pesquisem sobre isso, tá bom? Porque eu fico até preocupada, senão depois vão dizer que sou eu que estou falando, tá bom? Mas o cartão de crédito, ele é uma benção. Se você fizer dele, você usar ele com sabedoria, você precisa anotar tudo que você ganha, tudo que você gasta com cartão de crédito. Tudo. Cartão de crédito, ele te dá pontos, ele reembolsa. Tem cartão de crédito que dá cashback. Tem cartão de crédito parcela em não sei quantas vezes. Se você chega num determinado lugar e fala assim, quanto que é? Você vai chegar nas maioria das lojas, elas não vão te dar desconto à vista. Elas não vão te dar. Elas vão Eu te dizer, consigo parcela em 10 vezes. O cartão de crédito, gente, se você souber usá-lo, vai ser um aliado para você guardar dinheiro. Vai ser um aliado. Só que tem que saber usar. Se você não sabe usar, se você não quer anotar, se você não vai gerir seu cartão de crédito, não use ele. Porque, como eu disse para vocês, é um cartão de terceiros. É um dinheiro de terceiro, é um empréstimo. Então, você tem que saber quanto você pode pagar no cartão de crédito por mês. Então, para isso, você tem que ter um orçamento. Eu preciso olhar para o meu orçamento e dizer quanto eu posso gastar de cartão de crédito. Ah, eu posso gastar 30% no cartão de crédito. Então, mas se você não souber usar, use dinheiro. Porque o cartão de crédito tem um juros absurdo. Então, se você chega num lugar, por exemplo, e diz assim: olha, Rose, a gente dá 3% de desconto. Olha, gente, 3% de desconto à vista não vale a pena se ela parcela em 10 vezes. Porque daqui a 10 meses, esse dinheiro que você pagou não é mais o mesmo. Então, 3% é muito pouco. Eu digo assim, no mínimo, para que valha a pena você pagar à vista, tem que ser 7% de desconto. Mas, como eu volto a dizer, se você não é uma pessoa que administra, que vai anotar quanto você gasta no cartão de crédito, que vai gerir teu cartão de crédito, que sabe quanto você pode gastar no cartão de crédito, não use. Para a gente finalizar, então, como lição de casa, vocês precisam ter o quadro dos sonhos de vocês. Por quê? Eu não posso economizar por economizar. Eu não vou conseguir, vai ser chato, eu não vou conseguir. Entende? Você precisa ter um objetivo, uma meta. Vai ficar muito mais legal. Se você tem, então, o que eu fazia? O que eu fazia inicialmente? O que eu faço? Eu tenho uma lista, eu faço uma lista de tudo que eu preciso comprar a curto, médio e longo prazo, tudo que eu desejo. Tudo que eu preciso pagar, fazer um curso, uma faculdade, eu preciso guardar dinheiro para isso, para aquilo, tudo que eu preciso fazer a curto, médio e longo prazo. Eu faço uma lista. Essa lista, ela ficava colada de frente para o meu vaso sanitário, de frente para a minha pia quando eu estava lavando louça, o meu quadro dos sonhos, ele serve para eu orar. Então eu olho para ele e eu oro por todos os meus sonhos, meus objetivos, todos os dias. Essas metas movem você para economizar. Ela vai ser um motivo para a sua ação, que é economizar. Se você não tiver um propósito, vai ficar chato. Deixar de comprar aquela blusinha que está a R$ 10, aquele sapato que está R$19,90. Vai ficar chato, mesmo você não precisando do sapato, da blusinha. É muito mais gostoso, dependendo da situação, da fase emocional que você está. Você vai se sentir muito melhor se você comprar. Só que no final das contas, você perdeu um valor que você poderia ter guardado. Ainda que seja R$ 30, gente. Ainda que seja R$ 20, mais 10 ali, mais 5 ali, juntou, deu R$ 50 que eu poderia ter guardado. Né? E esses R$ 50, vou dizer uma coisa para você, existe uma coisa chamada juros composto. O juros composto, ele é algo fenomenal no investimento. O que acontece? É juros sobre juros, sobre juros, sobre juros, sobre juros. Quanto mais tempo você deixa lá, quanto mais você aplica lá, mais o seu dinheiro cresce. Então, essa é a maravilha de você poupar. Você guardar, não deixar debaixo do colchão, não deixar muito tempo na poupança, porque na poupança rende muito pouco. Vou dar um exemplo para vocês que ele colocou aqui. Uma pessoa, por exemplo, ela pegou R$ 10.000 e colocou num lugar que vai render 0,5. Vou contar aqui para vocês o segredo. Poupança. E pegou esse mesmo dinheiro
e poupou num outro lugar que poupa pelo menos 1%. Vou dar um exemplo aqui para vocês: Tesouro Direto, que é o mais simples. Colocou lá. Olha isso, gente. 30 anos depois, ela deixou lá os 10 mil reais, ela deixou lá. 30 anos depois, no que rende 0,5, 30 anos depois, tinha lá 60 mil reais. E no lugar, e a pessoa que poupou, que colocou onde rendia 1%, colocou os 10 mil onde rendia 1%, tinha lá 360 mil reais. Só que a gente precisa prestar atenção enquanto esse banco vai te remunerar. Então, e a partir de que momento vira juro composto? Qualquer momento que você colocar lá, segundo mês já é juro composto. Porque assim, entendi. Eu pensei que tinha tipo, a partir de 5 anos, é 10 anos. 1% ao mês. É 1% ao mês. Então, no primeiro mês, ele vai render 1%. 1% de 10 mil. Entendi. Aí no segundo já vai ter 10 mil mais 1%. No terceiro, 10 mil mais. E assim vai, entendeu? Então, vai ser sempre juros sobre juros. Então, é muito mais eficiente, né? Por isso que a gente precisa prestar atenção nisso. Então, o trabalho para casa é o quê? Elaborar o seu orçamento, colocar os seus ganhos e colocar as suas despesas. Todas as suas despesas, todas que você tem. As que são fixas, que é aquelas que todo mês se repete, e aquelas que são variadas, né? Que tem mês que tem mês que não tem. Então, você vai colocar, fazer a caixinha, a caixinha ou o potinho começar a colocar ali todos os pequenos gastos. Não pegou a notinha, não pegou, anota e coloca lá dentro. O que é o valor e a data e joga lá dentro. O que é o valor e a data, joga lá dentro. Todo dia. Se você fizer isso todo dia, quando você fechar o mês, você vai conseguir ver o que está drenando o seu dinheiro. Onde você pode economizar mais, né? Então, isso é importante. E mais importante que isso é a motivação. Você precisa se motivar. Então, você vai fazer a lista dos seus sonhos de curto, médio e longo prazo. Vai colar nos lugares onde você vê várias vezes. Vai elaborar o seu quadro dos sonhos. Todos os dias você vai orar pelos seus sonhos de curto, médio e longo prazo. E só para relembrar vocês, essa lista tem que incluir também os desejos espirituais, porque muitos deles a gente precisa de dinheiro também para poder. Às vezes sim, às vezes não, mas enfim, coloque-os na lista também, se eles despenderem alguma coisa, né? E é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada aí, tá? Pela presença de vocês.